Olá, pessoal! Vamos começar a trabalhar a disciplina de redação. Cada vez mais, nós temos a disciplina de redação como um ponto essencial em qualquer concurso vestibular, concurso na área de emprego. A redação será fundamental na sua aprovação. Para isso, nós estamos aqui. Vamos começar trabalhando a parte mais básica que tem da redação, que é a compreensão do que é o assunto, do que é o tema, o enfoque que você tem que dar. Se é um texto argumentativo, você tem que se concentrar no seu ponto de vista, que é a sua tese. Então vamos pensar o seguinte, o que é o assunto? Você chega para fazer uma prova de redação, seja ela qual for, de qual nível for, e você tem que escrever sobre um conteúdo. Esse conteúdo normalmente está inserido dentro de um assunto. O assunto é a parte ampla, o assunto é muito amplo, o assunto é muito geral. Conforme eu disse agorinha, você vai escrever sobre um conteúdo que está inserido dentro de um assunto. Olha bem, inserido dentro de um assunto. Você não vai escrever sobre o assunto, tá? Mas, professora, eu vou escrever sobre o quê, então? Você vai escrever sobre o tema. Algumas vezes o tema já vem explicado, vem até negritado. Vamos pensar, por exemplo, no Enem. No Enem, a prova está lá, né? A proposta está lá, o comando está lá, super bem explicadinho, e o tema está escrito e em negrito. Então você tem que escrever exclusivamente sobre aquilo. Por exemplo, sobre a violência contra a mulher. Mas não era o assunto a violência contra a mulher. Era quais as causas que determinam a continuidade da violência contra a mulher. Compreende? Então não era para você escrever de uma forma ampla sobre a violência contra a mulher. Cada um escreveria sobre o que quisesse a respeito da violência contra a mulher. De jeito nenhum. Era sobre algo extremamente específico. Então comigo, tema é a parte específica. Acento aqui, separação silábica, parte específica do assunto. Tá, professora Letéia, mas daí eu chego lá e não está escrito o tema, só está escrito para eu produzir um artigo de opinião sobre o conteúdo que eu acabei de ler. Muito bem. O que eu tenho que fazer, professora? Você precisa fazer a leitura do assunto e você chegar à compreensão do tema, é a parte da interpretação. Então vamos pensar aqui comigo, vamos pensar aqui comigo, vamos pegar um giz aqui para a gente destacar. Então nós temos aqui um universo grande que nós vamos chamar de assunto, só para a gente compreender bem este conteúdo. Assunto, vamos supor que sobre o assunto jovens, você tenha um monte de conhecimento sobre este assunto. Nenhum concurso vai chegar e vai pedir para você assim, ó, produza um artigo de opinião sobre o assunto jovens. Seu texto deverá ter entre 18 e 25 linhas. Não se esqueça das características desse gênero em questão, ponto. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o candidato 1 escreveria sobre os jovens e as drogas, o candidato 2 escreveria sobre sexualidade, o 3 escreveria sobre bullying, o 4º candidato escreveria sobre a juventude e a depressão, o 5º sobre felicidade. Eu ficaria aqui elencando para vocês tema o restante desse dia. E como é que a banca ia se comportar para corrigir? Não teria um parâmetro de correção. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, entender se existe um assunto, muito bem, localizar este assunto. Se dentro deste assunto aquela prova está delimitando um tema, e ela está, perceber que tema é este, para depois elaborar o seu ponto de vista. Ou seja, dentro do assunto jovens, você pode ter N possibilidades de temas. Então, você pode ter jovens e a gravidez na adolescência, jovens e as drogas, jovens e a depressão, jovens e suas festas, jovens e tirar carteira de habilitação, e conforme eu falei, nós ficaríamos aqui elencando
temas. Fiz a leitura, interpretei e percebi que aquele vestibular me pedia para eu falar sobre o tema jovens, especificamente no que diz respeito à depressão. E na hora da formação do meu texto, na hora de eu escrever meu texto, eu falei dos jovens e a depressão, do índice alto, da falta de expectativa, dos medos, tá. Eu falei sobre isso, mas eu falei também sobre jovens e gravidez e eu falei também sobre os jovens e as festas, ou seja, em alguns momentos eu fugi do tema. Eu fiquei dentro do assunto, mas eu fugi do tema, percebe? Então, fugir do tema é um ponto sim, péssimo para você, tá? Então, primeiro passo, ler e entender qual é o assunto. Segundo passo, entender qual é o tema específico daquela prova. Feito isso, agora eu tenho que ler e perceber se está sendo pedido uma dissertação, uma narração, um artigo de opinião, uma carta, um resumo, ou seja, que tipo de texto está sendo questionado, tá? Para daí também eu ter condição de formular a minha tese sobre esse conteúdo. Tese, meu ponto de vista sobre o tema em questão, sobre o tema, tá? Então vamos grifar aqui para ficar bem destacado. Assunto, tema, tese, tá? Assunto amplo e geral, tema, parte específica do assunto e depois, sobre esse tema que pertence a esse assunto, perdão, você tem a sua tese, que entre aspas, então numa linguagem mais coloquial, é a minha opinião. É a minha opinião. Claro, daqui a pouco nós vamos continuar, vamos ter outras aulas aí falando sobre essa tal de opinião. Que opinião também não é assim, é achômetro, eu acho que eu quiser, é do jeito que eu quiser. Não, não é por aí que a banda toca. Mas esse é um conteúdo para daqui a pouco, ok?